Pri, então, primeiro, quero te agradecer em nome do QTime, né? Aceitar o convite, como a gente falou aqui no início, aceitar estar aqui hoje, nesse finzinho de tarde, falando com a gente sobre um tema que ele é tão necessário, tão importante. Aqui na Q2, o QPROS, ele sempre busca trazer pautas que o que a gente chama de human skills, de soft skills, porque a gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas. E Sim. pessoas não são, né? Falar sobre desenvolvimento de pessoas não é só falar sobre o aspecto técnico profissional. Então, a gente está super feliz com essa pauta aí. E vou deixar agora à vontade, seja muito bem recebida por todos nós e Obrigada. conta pra gente, Priscila, quem é você, como, né, como é que começa a sua história nesse tema, se apresenta e bora lá, a casa é Tranquilo. sua, a Fico sala é muito sua. feliz com o convite. Acho que é muito importante, assim, cada vez mais as pessoas estarem tomando consciência sobre esse tema, né? E me deixa muito feliz, assim, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Então, eu sou a Priscila, sou gaúcha, tenho 32 anos, sou formada em psicologia, pós-graduada em psicanálise clínica, e a minha atuação nessa área específica de violência começou ao longo da minha especialização, aonde eu trabalhava com um grupo específico no local onde eu fazia especialização, né? Um grupo específico de mulheres vítimas de violência e crianças vítimas de violência, né? Então, eu acabei, durante 3 anos, assumindo o departamento desse grupo, né? E a gente atuava diretamente com pacientes, tanto particulares quanto pacientes advindos de abrigo, crianças que estavam institucionalizadas por acolhimento, né? E então é um assunto que eu venho já há 5 anos, assim, estudando e me aprofundando e trabalhando hoje. Não atendo mais crianças no momento, em função da pandemia, eu suspendi o meu atendimento presencial, né? E hoje eu atendo especificamente online e trabalho, sim, com, basicamente com mulheres vítimas de violência, né? Eu tenho algumas outras demandas, enfim, mas tenho bastante pacientes vindo com essa questão. E só para lembrar, esse trabalho é estendido para o seu perfil, né, no Instagram, que foi como a gente encontrou, teve acesso ao seu trabalho, a todo o conteúdo maravilhoso que você traz lá. É, eu tenho Então, diversos assuntos, assim, rolam ali no Instagram, mas eu não gosto de deixar, assim, muito fixo apenas um assunto, né? Então lá tem de tudo um pouco. fala pra gente o Instagram, pro pessoal, né? A É, gente já te achou, mas pode falar para Priscila todo mundo. Gonzalez. No final da apresentação também vai estar ali direitinho o Instagram, mas é @Priscila Gonzalez. Massa. Então, gente, vou começar aqui. Estão conseguindo visualizar a tela? Estamos sempre. Beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos e os seus sinais de desequilíbrio. É um assunto, como no início eu estava falando para vocês, quando começou a pandemia, foi identificado um número muito maior de casos de violência doméstica, né? Porque as pessoas já existiam alguns sinais de violência dentro dos relacionamentos. Com a pandemia e o isolamento social, essas coisas tomaram uma proporção muito maior, né? Então, são dados assim que estão sendo coletados hoje, após esse período de isolamento, e surgiram essas questões. O conceito de relacionamento abusivo surgiu para elucidar os tipos de violência que ocorrem no interior das relações afetivas, ocasionando um desequilíbrio no poder da relação. Esse desequilíbrio causa diversos danos para um dos indivíduos da relação, como dependência emocional, perda de autonomia e autoestima. Pessoal, eu vou falar muito sobre a vítima no feminino e o agressor no masculino, tá? Mas é só porque a grande maioria esmagadora as mulheres são mais vítimas, mas não significa que homens também não podem ser vítimas de violência psicológica, violência, enfim, de outros gêneros, tá? Então, os tipos de violência. Nós temos hoje 6 tipos de violência. Eu vou abordar e vou deixar por último a violência psicológica para eu poder entrar um pouquinho mais nesse assunto com vocês.
Então, começamos com a violência física, que seria qualquer conduta que possa atingir a integridade física ou a saúde da vítima. Podem ocorrer agressões indiretas, empurrões, segurar forte sem querer ou descontar raiva em objetos perto da vítima. Situações como acabar dando um soco na parede próximo da pessoa, mas sem agredir fisicamente, mas isso é considerado uma violência física, né? E também agressões diretas, aí como estrangulamentos, socos, golpes, lesões causadas por objetos e tortura. Violência sexual, situação onde a vítima é obrigada, através de ameaças, coerção, força física, manipulação ou chantagem, a participar de relação sexual não desejada. Aqui se enquadra questões de estupro, prostituição, proibição de uso de métodos contraceptivos. As pessoas não têm nem ideia, mas isso em relacionamentos abusivos é algo que acontece com muita frequência, tá? Onde o agressor proíbe a vítima de usar qualquer método contraceptivo com um intuito, né, de ter filhos, enfim, mas isso é uma proibição muito clara, só que ninguém faz ideia que se trata de uma violência sexual também, tá? Violência moral, situações onde o agressor comete atos como os de calúnia, difamação ou injúria, expondo, acusando ou rebaixando a vítima socialmente. Exposição da vida íntima, calúnia sobre traição, difamar a vítima pelo tipo de roupa que usa ou como se comporta. Violência patrimonial, uma forma de violência pouco abordada, se caracteriza em situações onde o agressor pode extraviar, reter, roubar objetos, documentos ou outro pertence pessoais que dão autonomia para a vítima, como reter cartões, vender imóveis sem o consentimento, se apropriar do dinheiro. Tem um seriado muito legal na Netflix, que é o Dirty John, que ele tem uma série de situações de violência que ocorrem nele, mas dentre delas a patrimonial é uma coisa que fica muito evidente ali, enfim, porque ele se apropria do dinheiro, ela não consegue ter acesso às contas. Violência tecnológica é uma violência que foi, hoje ela se expandiu muito, está sendo bem discutido sobre isso, tomou uma proporção muito grande, né? Porque a nossa tecnologia também tomou uma proporção maior ainda, então caracteriza-se por situações onde o agressor quer exercer o controle e monitorar o telefone, redes sociais, e-mails e ligações da vítima. Hackear telefone ou computador para ter acesso a documentos e fotos, exigir que a foto do perfil da vítima seja do casal e até mesmo expor vídeos e fotos íntimas, tá? Tem um seriado novo no Netflix, na Netflix muito legal que o nome é Intimidade, e ele fala justamente sobre violência tecnológica, aonde umas duas, eu não terminei de ver ele ainda todo, né? Mas duas personagens, elas são vítimas de violência com exposição de vídeos e fotografias íntimas, né? Sem autorização. E esse crime de tecnologia está sendo cada vez maior, assim, nos dias atuais, né? Violência psicológica. Pode ser explícita ou sutil, o agressor emprega controle na vítima, manipula, humilha, ameaça e nutre sentimentos de posse por ela. Esse tipo de violência causa diversos danos, como medo, sentimentos de incapacidade, depressão, pânico, quebra da autoestima, dentre outros transtornos psiquiátricos, tá? E aí a gente precisa ter um alerta para isso. Recentemente, a violência psicológica ela ganhou espaço e voz. Ela foi considerada crime e está previsto no Código Penal, inclusive com punição de reclusão de 6 meses a 2 anos, em alguns casos, ou multa. Essa lei ela entrou em vigor dia 29 de julho de 2021. Ele foi um artigo, né, que entrou junto, previsto ali na Lei Maria da Penha, mas ele ainda já poderia ser justificado anteriormente na Maria da Penha, mas hoje ele está detalhadamente tipificado e a comprovação dele se tornou algo mais visível, assim, né? Deixar claro que a violência psicológica é a porta de entrada para a violência física e até mesmo para o feminicídio. Então, essa bandeira vermelha, assim, esse alerta é justamente por isso, né? Às vezes começa de uma maneira bem sutil, começa de uma forma assim, até como se fosse um cuidado, como se a relação precisasse daquilo, e isso toma uma proporção muito maior. E quando as pessoas se dão conta, já virou uma agressão física, já virou um feminicídio. Acho que hoje, recentemente, pelo menos aqui no Sul,
há uns um mês atrás, eu acho que na mesma semana a gente teve 2 ou 3 casos de feminicídios, e isso tem, crescido muito nos últimos tempos, né. Então, sobre as faces da violência psicológica, tá. Começamos com gaslighting, a mais conhecida e clássica forma de manipulação e abuso psicológico, uma maneira sutil e indireta de enlouquecer a vítima, que variam de pequenas a grandes manipulações e um misto de poder e controle. A ideia é questionar a sanidade mental da parceira, destruir sua autoestima, lhe diminuir até não restar mais nada, nem mesmo sua identidade. A vítima para de emitir opiniões por medo de retaliação, não fala sobre seus sentimentos e se fecha num mundo próprio e muito solitário. Exemplos clássicos: você está ficando louca, eu nunca disse isso, você está inventando coisas, você fica se fazendo de vítima, isso é coisa da sua cabeça. São comentários, assim, que acabam, deixando a vítima muito fragilizada, né. Uma situação, assim, bem específica que pode acontecer é o parceiro tá flertando com outra mulher na frente da vítima, e depois ela vai questionar, porque ela visualizou, viu, identificou que está ocorrendo aquilo, e ela questiona e ele chama ela de louca, dizendo que é coisa da cabeça dela, que isso nunca aconteceu. É bem comum, assim, cada vez mais a gente está vendo essa situação presente nos relacionamentos tóxicos, né. Negging, a clássica crítica disfarçada de elogio, gerando uma dupla mensagem com o intuito de ferir a autoestima e desqualificar a inteligência da vítima. Exemplos: você é gordinha, mas o seu rosto é lindo. Adorei seu cabelo, mas te prefiro loira. Você fala demais, onde é que desliga? Você está linda, mas te prefiro sem maquiagem. Parece tão inteligente, deveria pensar de outra maneira. É sempre uma crítica sutil, muito bem disfarçada, né, mas com o intuito realmente de destruir a autoestima da pessoa. Benting, conhecido como deixar na prateleira ou no banquinho esperando. É sobre poder e conquista, uma maneira de alimentar o narcisismo e a segurança de ter alguém à espera quando não tiver outra opção. Essa tática é muito comum ocorrer em relações que se iniciam em aplicativos de relacionamento e redes sociais, tá? Mesmo que não esteja um relacionamento já estabelecido, né, tá ali no momento da paquera, deu match, estão conversando, se veem eventualmente, mas isso é um alerta já para poder identificar que é uma pessoa que talvez não tenha uma responsabilidade efetiva, não esteja preocupado com o bem-estar do outro, né. Então exemplos, vamos nos ver, vamos, mas daí surge uma outra pessoa mais interessante e ele deixa essa pessoa de reserva, some por dias e depois volta como se nada tivesse acontecido. Já passei por isso. Já passou por isso? Já. É bem comum, assim, e fica cada vez mais evidente, principalmente, em redes sociais de relacionamento, assim, como isso tem acontecido, né. Ghosting, sobre esse tema específico, não sei se alguém acompanhou o Fantástico no domingo, teve uma matéria muito legal falando sobre isso, tá. Então, o ghosting é o famoso fantasma. A vítima é envolvida num relacionamento, apresentada para família e amigos, acredita que está vivendo um momento incrível, recebe juras de amor e diversas promessas. Do nada ele some, não atende ligações, não responde mensagens, simplesmente não dá nenhuma explicação sobre o término do relacionamento, gerando na vítima sentimentos de culpa e vazio. Ela passa a se questionar o que poderia ter feito de errado para ele sumir desse jeito. Então, um exemplo: o final de semana foi incrível, apresentou para essa família, disse que amou, que foi maravilhoso, semana que vem iriam se ver novamente, passa 1, 2, 3 semanas, o cara some, não atende as ligações, desfaz amizade nas redes sociais, não responde o WhatsApp, simplesmente desaparece do mapa, tá. Para quem tiver interesse, eu acho bem legal, assim, essa reportagem do Fantástico, inclusive porque trouxe, acho que uns 2 ou 3 casos reais, assim, sobre pessoas que passaram por isso, né, inclusive de um relacionamento que era bem constituído já, não foi um relacionamento inicial, né. Love bomb, a manipulação disfarçada de amor. A vítima é bombardeada de afeto, de presentes e de grandes demonstrações de amor. Essa tática é usada para exercer controle e alimentar o ego do agressor. Logo, todo esse excesso de afeto será cobrado e vai custar caro.
Exemplo, no momento em alta na Netflix, o documentário Golpista do Tinder deixa muito evidente esse tipo de comportamento, né? E aí outras questões ali que surgem, você é linda, perfeita, quero ficar só com você todos os dias, né? Recebe diversas mensagens com muito amor, enfim, fala que a mulher é perfeita, que quer a pessoa mais bonita do mundo, dá muitos presentes, mas um dia isso vai ser usado para o agressor obter de fato o que ele deseja, né? No golpista do Tinder isso fica muito evidente, inclusive com a quantidade de presentes e situações, assim, né? Onde leva a pessoa aos céus, assim, mostrando toda uma vida maravilhosa que ele tinha, e depois acaba surgindo as questões ali, normalmente vinculadas a situações financeiras, tá? Hoovering ocorre após o término da relação. O objetivo é recuperar o poder e a manipulação sobre a vítima, voltar a sugá-la emocionalmente, preenchendo um vazio que ficou com o término do relacionamento que ele nunca aceitou. Exemplo, tentar manter contato de qualquer forma, fingindo que deixou algo com você ou que precisa pegar algum documento, ignora os seus pedidos para que não faça mais contato, pede desculpas por seus comportamentos e diz que vai mudar, faz grandes juras, manda presente. Esses tipos de manipulação psicológica, eles podem acontecer juntos, tá? Então, por exemplo, o hoovering, ele pode acontecer junto com o love bomb, né? Então, o agressor, ele pode estar tentando, assim, reatar esse relacionamento e, para isso, enchendo a vítima de presentes, enfim, e de presença afetiva também, como uma maneira de recuperar, de seduzir novamente. Aqui eu trago essa imagem, assim, para a gente falar um pouquinho sobre a transgeracionalidade da violência, tá? A questão transgeracional, ela acontece tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, né? E, às vezes, se por muitos estudos foi possível identificar que vítimas de violência, normalmente existe um histórico já na família que indicava que essa família tinha uma questão transgeracional, passando a violência de um grupo familiar para o outro, tá? Então, a violência ela pode começar lá com a bisavó e com o seu companheiro, passa para a avó e para o companheiro, para a mãe e para o companheiro, e aí tu vai estar lá reproduzindo, né, te colocando num relacionamento abusivo, passando por diversas coisas, porque isso reforça e é o único tipo de relação até então que tu entende que é uma relação possível, porque foram essas questões transgeracionais que foram passadas, né, de um para o outro durante tantos anos dentro dessa família. Então é muito importante identificar isso e quebrar esse ciclo para constituir um relacionamento saudável, tá? Aqui eu trago a diferenciação de relacionamento saudável para relacionamento tóxico, né? Então, no relacionamento saudável, vai existir diálogo e comunicação, respeito e reciprocidade, confiança e liberdade. É um relacionamento que ele é baseado principalmente no diálogo, na responsabilidade afetiva um com o outro, na escolha de estar com aquele companheiro, né? E o relacionamento tóxico vai existir a falta de diálogo, uma comunicação com ruídos, muitas mentiras, manipulação, né? Controles e críticas excessivas, ciúmes e desconfiança. O ciúme é uma coisa bem comum nos relacionamentos tóxicos, né? E é isso, gente. Deixa eu fechar aqui e abrir para a gente poder bater um papo um pouquinho, ver se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Ô, Pri, quanta coisa que. Primeiro, assim, eu não sabia que violência psicológica era crime, então, uma das informações mais, né, importantes aqui, para mim, pelo menos, e, e quanta coisa que tá, né, quando você fala essa coisa transgeracional, é, é importante não só né, a gente quebrar padrões, entendendo né, o que não deve ser feito, mas a gente também quebrar padrões, porque a gente vê ah, familiares, né, avós, algumas situações acontecendo e a gente acha que aquilo é normal. Exatamente. Então, não é só sobre a gente criticar a agressão, mas a postura também de quem está sendo vítima
E muitas vezes isso está num véu de, ah, não, homem é assim. Perfeito. Isso, né, isso é um comportamento comum e a gente não pode naturalizar algumas coisas. De forma. Então, assim, como mulher, muitas desses pontos que você trouxe são coisas que eu posso dizer que eu vivi e que muitas das minhas amigas viveram, vivem, e que muitas vezes eu acredito que tem um ponto muito sensível que a gente também precisa estar atenta, que é, primeiro, entender o que é violência, né? Uhum. E segundo, a gente se perguntar por que que eu estou me submetendo a isso? Então, a gente sempre questionar esse lugar nosso, a gente entender que sim, é uma violência, essa relação com o nosso autocuidado, com a nossa autoestima, né? Porque a gente, e como mulher, eu sinto que muitas vezes a gente cai nesse lugar, a gente é vítima por delegar o nosso bem-estar, a nossa felicidade para o outro, por ter uma autoestima baixa, né, Pri? Exatamente. A questão do vítima é uma palavra muito forte, tá? E as pessoas, elas não se reconhecem nessa posição. Então, já começa por aí, talvez, uma dificuldade de compreender os tipos de violência e, principalmente, entender que a violência psicológica é, sim, de fato, uma violência. Hoje está muito banalizado essa situação, né? Então, as pessoas acabam tendo essa grande dificuldade de identificar, justamente por achar que não, o homem é assim mesmo, esse relacionamento é assim. Eu vi meu pai e minha mãe se relacionando dessa forma, eles estão juntos há 30, 40 anos e é assim que se relaciona, né? E não, a gente cada vez mais tem que se questionar, se colocar num lugar de prioridade, não depositar a nossa felicidade na mão do outro e sim entender que isso só depende da gente, né? E não depositar isso como responsabilidade para o outro fazer. Porque senão realmente a gente fica muito vulnerável, né, nessa posição de que a gente a gente vê coisas que onde não tem, né? Tipo, a gente acha que é cuidado, não, ele está sendo cuidadoso, né? Não, esse Exatamente. ciúme, é amor demais. E por quê? Por que que eu tô lendo dessa forma? Será que é uma carência ali? Será que é uma visão deturpada da forma que eu entendo, compreendo o que é saúde de um relacionamento, o que que é amor, o que que é afeto, né? A gente também parte, eu acho, desse lugar que a gente precisa reaprender algumas coisas, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui, primeiro, para classificar essas coisas, que às vezes a gente tem comportamentos, a gente vê assim, as pessoas tendo igual um tema que você trouxe, né, da violência tecnológica. Por que eu não posso ver seu celular? Eu não tenho. As pessoas acham que ter a senha do celular de alguém é uma prova de amor, né? E não. Também é um tipo de violência, de invasão, né? Porque a gente precisa muito conseguir separar o que que é teu, o que que é do outro, o que que é público, né, na relação e o que que é o privado da relação. Então, assim, a questão, por exemplo, de mexer no celular é algo muito complicado nos relacionamentos, né? E isso gera muitos conflitos e violência em função dessa situação, né? Sabe que tu falaste sobre a questão da violência psicológica, enfim, não saber que isso de fato é crime, né? Claro, é muito novo, tá começando a se falar mais disso hoje, né? É um crime que ele relativamente ele é difícil de comprovar, né? Apesar de que, como ele foi enquadrado também na Maria da Penha, existem outras maneiras, assim, né, de provar, mas assim, a pessoa precisa basicamente ter muitas provas, no sentido de print de mensagens, né? Print de para mostrar que de fato recebe aquelas ameaças, que de fato existe toda aquela manipulação presente, porque como é uma coisa que não pode ser visível a olho nu,
é muito complexo tu fazer essa comprovação, né? Então, o ideal é, se a vítima já está fazendo acompanhamento psicológico, então tem todo esse suporte já, inclusive de uma equipe multidisciplinar, daqui a pouco, né? Faz o acompanhamento psicológico, faz o acompanhamento psiquiátrico. Como é importante esses profissionais poderem entregar, né? Fazerem laudos para comprovar isso e ajudar essa vítima a denunciar e poder entrar, inclusive, daqui a pouco com uma medida protetiva para pedir, de fato, um afastamento para essa pessoa, né? Porque, às vezes, a medida protetiva, ela só é fornecida se o juiz entende, enfim, né? O delegado entende que existe um dano, um perigo de dano à vida da pessoa. Mas, porque não houve agressão física, as pessoas acham que, de fato, não tem perigo nenhum. E pode, porque é a partir da violência psicológica que se desencadeia para outras possibilidades de agressões, né? Então, isso é muito importante. As pessoas tendem a ter muito medo de fazer a denúncia, sabe? Tem medo de não ser entendida, de não ser acolhida, de não acreditarem na palavra dela não ter como comprovar, enfim. Então, a denúncia é algo que permeia o medo 100% o tempo todo, assim, é algo bem, bem complexo, sabe? E cada vez mais as pessoas vivenciam isso, só que têm dificuldade de expor, inclusive de falar para um familiar, de falar para um amigo, né, de falar para uma pessoa próxima, assim, justamente por vergonha e por medo de julgamento. Pois é, Pri, você trabalhou muito tempo, clinicou nesse campo, né? O que você vê que são as dificuldades, os entraves para as pessoas identificarem como violência e tomarem medidas que às vezes grande parte delas não vão ser criminalizadas. Mas a gente tem outras medidas muito antes disso, que é romper esses relacionamentos. Gente, E o que você vê como dificuldades das pessoas para romper esses relacionamentos e até evitar que se chegue nesse nível né, de uma criminalização? primeira coisa é a questão do autoconhecimento, né? Isso é muito importante para tu poder identificar também uns padrões disfuncionais de relacionamento, né? Então, na medida em que tu te conhece, que tu conhece a tua história de vida também, tu te apropria disso e o que tu espera de ti, o que tu espera do outro e consegue enumerar quais são as qualidades que tu quer dentro de um relacionamento, se torna mais fácil para tu evitar entrar num relacionamento abusivo, né? Mas eu percebo que, na minha experiência clínica, assim, meus pacientes, o que surge, a questão maior, é uma baixa autoestima, né? São pessoas que acham que estão num lugar onde não vai conseguir encontrar outra pessoa da maneira que aquela pessoa ama ela, né? E que só existe aquele homem, só aquela pessoa vai amar, só ele vai cuidar. Existe toda a questão da violência ser tratada como uma forma de proteção também, né? E principalmente a questão de baixa autoestima é o ponto principal que eu percebo onde se torna mais possível essa manipulação, né, e esse desenvolvimento da violência mesmo. Então, a partir do momento que tu te apropria e tu consegue restabelecer a tua autoestima, é uma possibilidade de tu ver o mundo com outros olhos, entender que tu tem toda uma potencialidade, tu não precisa do outro para nada, né? E que tu pode de fato sair daquele relacionamento. Esse ponto que você aborda, né, o autoconhecimento, é, e esse ponto que a gente falou, quanto que a gente deposita no outro a responsabilidade, né? E aí, esse referencial porque muitas vezes você vai se sujeitando a uma coisa como se fosse assim, foi o que me apareceu, né? Uhum. De uma forma quase desesperada, mas quando você aceita, porque talvez não tenha o referencial do que você quer, do que aquela Exato. pessoa quer exatamente. E o quanto que as pessoas, né, sei lá, param para pensar de fato nisso. O que realmente eu quero? Qual que é o referencial de um relacionamento saudável e saudável para mim, né? Porque tem isso também.
a gente compra muito uma ideia de relacionamento que ela é muito midiática, né? E qual que é o nosso referencial? Do que faz bem para você? Quais são, né, as coisas que são aceitáveis? Tudo isso. Essa questão desse referencial midiático também é um problema na nossa construção, né, da ideia de relacionamento, né, Pri? A mídia, ela é um Deixa eu problema dar com tudo. Deixa eu dar meus 2 centavos de pitaco nessa história. Pri, tudo bem? Eu sou o Lucas, Tudo bem, Lucas? eu sou um dos fundadores aqui da Q2. Acho que esse ponto que a Jojo levantou, ele está muito perto do que eu estava pensando na sua fala anterior, que eu acho que a gente tem um outro problema que eu não acho que é só mediático, eu acho que a nossa cultura tem uma visão de relacionamento muito distorcida. Acho que desde a ideia que não era só, que até muito pouco tempo atrás, não era só cultural, ela era institucional, de que ao casar um virava propriedade, especificamente, a mulher virava propriedade do homem, e até a ideia incutida nas pessoas de que o cara, uma vez que você começou a namorar ou casou, acabou, é uma decisão para a vida. Assim. Outro dia eu estava discutindo com 2 amigas sobre o quanto que, cara, não, divorciar é de boa, tá certinho. O errado é você ter um relacionamento muito errado e o menino ficar vendo esse relacionamento tóxico, distorcido e tal. Então, assim, acho que tem muita coisa. Acho que para a mulher, então, que tem referenciais de princesa da Disney, sabe? De ter que esperar o homem ideal. E aí tem essa ideia de que nunca vai achar. E quando aparece um qualquer... Assim, tem tanta coisa no entorno. Acho que assim, a gente... eu super concordo. Acho que eu tenho muito interesse sobre... Assim, um outro tema que me interessa muito, que eu acabo lendo e pesquisando muito, assim, não tem nada a ver, mas ele é parecido. É sobre as pessoas que vão para a extrema-direita, para o far-right, o alt-right e tal. E aí você vê que você tem esse mesmo padrão. Inclusive, um dos caras que eu tenho visto esses dias, ele tem falado, cara, esse aqui é o mesmo padrão que você vê em relacionamento tóxico, assim. Que além de você ter todo esse arcabouço cultural que as pessoas já esperam com relação... Cara, teve um amigo meu que, quando ele me falou que ele ia casar, eu falei, cara, você briga com a sua namorada todos os dias. Todos os dias você briga com ela. Você vai casar? A resposta que ele me deu foi, mas relacionamento é isso mesmo. Eu falei, caraca, mano, não é não. Isso não é um relacionamento. Isso é, sei lá, uma inimizade. Eu não sei o que é, mas não é um bom relacionamento. Enfim, tá casado até hoje, vai ter um filho, parece que eles estão bem depois que eles casaram. Acho que melhorou as coisas. Mas, além de ter todo esse arcabouço, é claro que as pessoas que têm baixa autoestima e tal, que são mais habilitadas, você tem um problema maior que essas pessoas elas são mais prone, né? Elas são mais dispostas, não dispostas, mas elas estão mais suscetíveis, isso, obrigado, é as palavras que eu quero. Estão mais suscetíveis para pior tipo de personalidade, né? Que são as pessoas que são as dominadoras no pior sentido dessa palavra, que querem, sabe, e que tem essa visão tóxica de relacionamento e dessa masculinidade tóxica e frágil, né? Que assim, se a mulher, né, minha mulher olhar para outra pessoa, minha masculinidade acaba. Então, essas pessoas que são mais sensíveis, de novo, suscetíveis, desculpa, o que estão nessa posição, elas têm, além de todo o arcabouço de todo mundo na sociedade, quando ela brigar, quando uma contar alguma coisa nesse sentido, a grande maior parte das pessoas vai falar, é isso mesmo, relacionamento é assim mesmo, ela está numa situação péssima. Assim. Então, acho que uma das coisas que eu vivo pensando, que eu vivo discutindo, acho que a gente ter discussões sociais, gerais, da cultura sobre, bicho, todo esse relacionamento que você viu até aqui, todo o relacionamento que você viu até aqui, tudo que você tem de lá, tá errado. Tá errado. Destrói. Bicho, porque assim, não é essa ideia. Teve uma... tem uma amiga da minha esposa que um dia ela veio conversar com a gente e ela demorou um tempo para ter um namorado oficial, real, assim. Aí, um dia ela veio para mim e falou, Lucas, me apresenta uns amigos seus aí e tal, você é tão legal, você deve ter amigos legais. Eu falei, claro, me conta o que você quer. Juro, ela me descreveu o príncipe encantado rock and roll de 2020. Juro. Tem que ser um cara alto, forte, que anda de moto, bonito, rico, solteiro. Eu falei, mano, você quer o quê? Você quer que eu bote na impressora 3D? Porque você acha que a única forma de você achar todo esse combo vai ser assim.
Então, assim, acho que essa conversa tem que passar sempre por essa visão que a gente tem de cultural mesmo, e não só midiática, mas assim, como que a nossa cultura fala sobre isso. Porque, assim, a religião fala de que você não pode separar, a visão das pessoas fala que tem que ser ah, a visão midiática que é felizes para sempre, e não é nada disso, cara. Relacionamento é um troço difícil pra caramba, abrir mão de um monte de lado, é ter algumas brigas sim, mas, sabe, e é se impor mas é qualquer coisa menos o que a gente vê. Então, acho que tem esse ponto cultural, e meu ponto é, acho que é mais do que só o midiático, sabe? Acho que tem Com certeza. toda uma parte cultural, assim, que embasa, inclusive, por que a mídia faz esse retrato desse jeito dos relacionamentos. E tu sabe que tu trouxe a questão das princesas da Disney, eu fiquei pensando assim, realmente elas acabam reforçando tanto padrões de belezas estéticos, né, que as pessoas precisam estar presente, quanto para relacionamentos perfeitos do príncipe maravilhoso, enfim, que vai te buscar de cavalo branco e toda aquela coisa maravilhosa. E hoje tem alguns autores bem legais que estão construindo toda uma história que eu acho que está sendo bem bacana para poder trazer para as crianças essa desconstrução da princesa e do príncipe do cavalo branco, né? Então tem 2 livros que eu gosto muito, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Para quem tiver filho, é uma baita dica. Tem o 1 e tem o 2, é muito legal. E o outro é A Pior Princesa do Mundo. Então, conta uma história completamente diferente do que de fato é a história que a gente vê da Disney, ele que tá ali dormindo, que o príncipe vai lá ver, beija, que só assim para ser salvo, enfim, né? E essa questão do salvar é algo muito importante também que eu quero trazer para vocês. Quando a gente pensa em vítima de violência, né, a gente às vezes acha que são mulheres que não têm um emprego, que não são bem constituídas profissionalmente. E o que eu vejo cada dia mais na minha clínica é que isso não é real. São mulheres com bom poder aquisitivo, são mulheres muito foda profissionalmente, assim, mulheres que são chefes, líderes de empresa que têm um baita de um potencial profissional e pessoal, só que estão naquele relacionamento, né, com a ideia aí toda cultural e midiática de príncipe e que precisam salvar aquele relacionamento a qualquer custo. E que, por vezes, enxergam que o companheiro é um agressor, que o companheiro é um cara ruim, mas pensa assim, ó, não, eu vou salvar ele, eu vou conseguir fazer ele mudar, eu vou fazer ele se tornar uma pessoa melhor, e isso não vai acontecer, porque a gente não pode mudar o outro, né? O outro tem que querer fazer essa mudança, senão isso nunca vai acontecer e vai ficar ali repetindo aquele ciclo da violência eternamente, né? Henrique, você tá com a mãozinha aí? Sim, sim. Só, assim, fazendo um adendo aí também no bate-papo, uma coisa que eu acho muito, assim, grave, né, e importante da gente pensar é no fato de quando a mulher consegue, né, no caso que é a que mais sofre, né, vem sofrendo ao longo de décadas, aí, para dizer séculos, com essa situação, quando finalmente assim consegue talvez se libertar dessas amarras, né? Não sei se seria uma forma de falar, mas você conseguir sair desse momento, eu vejo que às vezes, pelo que eu já percebi, já vivenciei, que gera dois tipos assim, duas situações. Uma onde ela passa a não acreditar mais, então, que exista algum tipo de relacionamento que não seja daquela forma, né? E ela não se consegue se inserir novamente, se envolver novamente no outro relacionamento, onde você, tipo, se você estiver se relacionando, né, no caso eu como homem, né, tentando relacionar, tipo assim, mesmo ela contando a história da vida dela e você, tipo, realmente falando, caramba, que absurdo que você passou, que isso foi ridículo, isso é in, sabe, é ultrajante, né, uma situação péssima, e você falando, cara, não, o mundo não é assim, tipo, acho que tem outras pessoas que não fazem, que não são totalmente
contrária a esse tipo de atitude e isso é péssimo e tenta se posicionar, mas esse processo não de convencimento, mas de tentar mostrar de que existem outras ferramentas, até que chegam a complicar, né, tanto para ambos os lados, né, a se envolver em um outro relacionamento, né. E um outro ponto é que existe tanto essa dificuldade quanto, né, de que se relacionar, quanto eu já presenciei também, né, falas e situações onde estavam se colocando assim, de querer descontar no próximo relacionamento. Tipo assim, não, mas agora você vai ver o que eu vou fazer. E, tipo, cara, não é assim, cara. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Tipo, a gente tem que estar. Não querer descontar numa outra pessoa que talvez não vai chegar não tendo nada a ver com a história e você querer descontar tudo os problemas que você teve no outro relacionamento se tornando no próprio tirano, né? Sim, Você exato. saiu dos laços de um tirano e agora você quer se tornar um tirano, né? E passar isso para uma terceira pessoa, né? Eu acho que esses dois pontos também cabe muita reflexão, né? E que Sim. eu acredito também que isso envolve para homem e para mulher também. A Né? mulher, com certeza. Essa questão da reprodução da violência, a gente pode identificar exatamente esse ponto, né? Onde a pessoa viveu nas garras do seu algoz, e aí ela tem duas saídas não saudáveis que pode acontecer. Ou se colocar nas mãos de outro algoz, né? Ou se tornar o algoz de alguém, né? De ser o tirano para alguém, justamente por falta de autoconhecimento e a não identificação da necessidade de quebrar o ciclo da violência, né? Que bom que você está por aqui. Tá com a mãozinha levantada. Pessoal. Desculpa, depois eu vou pedir para a Jo a gravação. Era para a reunião ter terminado às 5 e não terminou, deu 5h40. Falei, pessoal, eu quero pegar pelo menos o finzinho, porque esse é um assunto que infelizmente me interessa. E eu queria até dividir, depois, Jo, se você puder compartilhar o link do YouTube para eu ver o debate completo, por favor. Mas assim, eu queria até dividir uma coisa e um ponto que o Henrique falou. Eu, apesar de pouco tempo de vida, eu 23 anos aí, os últimos faz uns 2 anos já que eu terminei, mas fiquei 4 anos aí com uma pessoa bem abusiva e eu não sabia quem eu era, não tinha identidade, não era ninguém, muito nova, né? Comecei a namorar com 18 anos, enfim, a cabeça do jovem adulto. E aí terminei um dia, né, que não deu mais, enfim. E aí tô num relacionamento novo há uns 6 meses agora. E vamos de terapia, né, pessoal? Tudo isso com terapeuta atrás, mas já faço há muito tempo. Mas eu tenho constantes comportamentos do meu lado de falar assim, ué, por que a pessoa não tá me chamando o dia todo? Por que a pessoa não quer saber onde eu tô? Por que a pessoa não quer ficar do meu lado? Por que eu tenho que fazer coisa sozinha? Porque isso é muito difícil. Porque o relacionamento é tão saudável que o tóxico acaba sendo você. Então, aqui isso é muito sério, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, até o que o Henrique falou, porque assim, a pessoa sabe, né? O meu parceiro, ele sabe, a gente conversa, sabe de tudo, terapia, mãe, todo mundo tem uma rede de apoio, mas quem tá com a pessoa, no fim das contas, sou eu. E isso é muito difícil. E eu acho que, não sei o que a Priscila acha, mas eu acho que é importante nessa parte, tanto né, os homens aqui quanto as mulheres, vocês terem uma conversa aberta com seu parceiro, porque quando eu percebo que eu tô fazendo isso, fala assim, olha, desculpa, realmente isso aqui não tem nada a ver com você. Ou quando eu quero atenção, realmente eu falo, olha, tem como a gente fazer tal coisa? Então, eu acho que ter um diálogo aberto é tudo, porque realmente a pessoa não tem culpa, né, pelo que você passou, mas ela também ela tá ali para te acolher, né? Não é para ser um reflexo. Mas eu já me vi no papel de abusiva inconscientemente ali, essa saída não saudável muitas vezes. E isso é muito difícil, é um padrão muito difícil. Exatamente. Então, só para compartilhar aqui, porque casou assim exatamente a hora que eu entrei, o Henrique estava falando. E tu sabe de uma coisa que acontece muito, que é muito comum, a vítima de violência criar uma dependência afetiva. Então, acabar levando essa dependência afetiva para o próximo relacionamento, justamente por achar que aqueles padrões eram os normais, né? E ter essa necessidade dessa presença constante, mas que não é uma presença saudável, assim. E isso é cada vez mais, assim, a gente precisa ter em mente a importância do diálogo dentro das relações, né? Nós não somos nada sem diálogo para qualquer tipo de relação construída no mundo, né? Sim, com certeza. É muito difícil, assim, é simples, né? Porque normalmente é só falar,
mas é difícil você se assumir nesse papel, né? Então é um constante trabalho. Mas obrigada, pessoal. Desculpa ter entrado tão tarde, mas depois eu assisto completa. Não, que bom que você chegou e deu tempo de contribuir, Di. E reforçando a sua fala aí antes do Herbert falar, o diálogo, e como você mesmo falou, e dar terapia, né, gente? Porque não adianta a gente também ir para um relacionamento sem resolver as nossas questões, como a Pri falou. Às vezes é difícil você entrar num novo relacionamento operando uma nova lógica. Então a gente Sim. precisa de ferramental, precisa de suporte. E terapia tá aí também para isso, né, gente? Sim. Exatamente. Não, se não Vai fosse minha lá, terapeuta, Herbert. misericórdia, gente. Não estaria aqui, pelo amor de Deus. Tudo bom, gente? Quase boa noite aí, prazer, Priscila. Uso o Prazer. cabelo aqui, dando meus 2 centavos aqui. A minha percepção, assim, e aí eu tô falando de uma pessoa que tô há 18 anos aí com a minha companheira, vamos dizer assim, comecei jovem aí também, 17 anos, a gente iniciou o namoro e casamos depois de 12 anos. E as relações mudam, né? A gente vai amadurecendo aí, a gente vai mudando também, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Mas a minha percepção, assim, o que eu vejo de amigos, onde eu vejo que o maior problema é a expectativa no próximo. A gente, nós, seres humanos, aí a gente gera uma expectativa e coloca um peso, e aí gera uma dependência no próximo que acaba acarretando frustrações e aí vem uma bola de neve muito grande. O que eu vejo como relação parte primeiro da gente, como que a gente se vê, como que a gente se ama, o quanto que a gente gosta de nós para depois ter uma relação saudável, assim. Perfeito. Então, parte daí, a gente vê o filme lá, vê o desenho e cria-se expectativas que são Super de venda, idealista, né? comerciais, que são comerciais, no resultado que é, né, gerar dinheiro. E aí a gente gera essa expectativa, né, que não vai, dificilmente vai ser atingida. E aí o ponto que o Cabelo até comentou, assim, né, que separar e tal, para mim vai na questão de banalizar as relações. Então aí eu começo a banalizar, eu começo a experimentar qualquer tipo de relação ou me aventurar, e aí a gente vai sofrer. São muitas expectativas e muitas decepções aí. Então, assim, para mim gera um risco banalizar a relação. Eu inicio rápido uma relação, caso mais rápido ainda e separo numa velocidade da luz. E aí vocês me perdoam porque eu não sei a fonte e perdoa a falha aí nos números, mas eu vi esses dias, é uma informação de terceiro, então não sei até onde é verdade, mas 50% dos casamentos terminam em separação, do primeiro casamento, 60% do segundo e 70% do terceiro. Nossa. Ou seja, não é a quantidade, o problema não está na separação, e sim, talvez, nas expectativas e na forma como que se inicia uma relação. É só uma visão aí que inicia errado, vai terminar errado e vai começar outro errado aí. E se a gente não se tratar e melhorar, né? Exato. Essa questão da banalização dos relacionamentos é bem importante, né? Porque quando a gente se coloca numa posição de não saber o que quer de fato e o que esperar de um relacionamento, qualquer coisa serve e o qualquer coisa vira uma confusão, né? Porque aí tu te coloca realmente em diversas relações frustradas que não vão dar certo, justamente por não se conhecer, não saber o que esperar de ti, do outro. Então, é bem complexo, né? E acho que, assim como veio para facilitar os aplicativos de relacionamento, ele também contribui para essa banalização dos relacionamentos, né? Então tem esse ponto assim que é bem importante. Queria complementar também a fala do Herbert, o quanto que a nossa, e eu vou dizer assim, é muito da nossa cultura também, tem uma questão cultural, midiática, o quanto que a gente demoniza a solidão. A gente vende essa história de que eu preciso da tampa da minha panela, a metade da minha laranja, que você, para ser completo, que você precisa de alguém.
né? E uma ideia que ela não é que ela não é de alguém que traz, que soma a minha vida, mas alguém que me completa. E assim, não é bem essa, para mim é muito distorcida essa ideia Com certeza. e dificulta muito a gente a valorizar o eu. E aí, o que é individualidade, às vezes, a individualidade ela é criticada como individualismo. Então, é um outro ponto que eu vejo que a gente precisa, enquanto pessoas, enquanto sociedade, começar a olhar para a solidão de uma forma mais saudável. A solidão não é exatamente solitude. Você não Exato. precisa, né? É você se bastar, e não no sentido de que a gente se complementa, a gente se soma sim, mas o outro não pode me completar, preencher as minhas lacunas, as minhas faltas, né? E o tempo todo a gente está falando disso, né? O outro me preencher, o outro me salvar, né? Me completar, e essa coisa toda, o match, e por aí vai. Tu sabe, tu falou essa questão da solidão, Jojo, é algo bem interessante. Tem uma psicanalista que lançou um livro faz alguns meses, eu acho que o nome é A gente mira no amor e acerta na solidão. E aí o livro fala sobre a nossa capacidade de estar só, porque num relacionamento a gente vai ter que entender que nós vamos ter que aprender a estar só na presença do outro. Isso é muito importante, porque nem sempre vamos estar um e o outro disponível o tempo inteiro, 100% do tempo, dentro daquele relacionamento e dentro da nossa casa, enfim, né? Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa solidão na presença do outro também. E isso é muito importante para a construção de uma relação saudável, né? E o que a Jojo falou aí, né? A gente se basta, né? Então, o que eu entendo, tá, Jojo? A gente se basta, assim, eu tô cheio, então eu tenho algo a dar pro próximo, né? Se eu tô vazio, solitário, você vai oferecer o quê numa relação? Você só quer sugar a outra pessoa. Então, Exatamente. são duas pessoas cheias que têm a contribuir uma para a outra. O exemplo da amiga do cabelo aí, ela só quer usufruir de alguém, ela não quer dar nada. Então é super complexo aí, ó, Sim, as muito. Ela melhorou, relações. ela melhorou. Em defesa dela, deu tudo certo depois de muitos anos. Não, sim, é que eu falo, o checklist dela não é assim, eu quero alguém companheiro, eu quero carinho, não, eu quero itens banais, é nesse sentido. Perfeito. E aí, de novo, você vai cair em situações que você vai se ver susceptível a um relacionamento tóxico, a sofrer violência. Por quê? Porque você está criando uma relação de dependência do outro, né? E de qualquer outro que seja para preencher os seus vazios, né? Osni, vai lá. Oi, 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 oi. É... Ah, alô? Estamos Acho te que ouvindo. travou para mim. A gente está te ouvindo. Ouvi. Ah, tá, beleza. Só queria compartilhar, assim, pegando esse gancho também da Jo, que antes tem vários amigos nossos, eu acho que acontece com todo mundo, né? Que vem e fala, eu queria tanto namorar, queria tanto estar com alguém, mas eu nunca consigo conhecer ninguém, eu nunca me interesso, às vezes conhece, mas não se interessa pela pessoa, né? E sei lá, só compartilhando assim como é que chama? Algo que eu sempre falo assim para os meus amigos de conselho, né? É que, cara, espera, sempre vai aparecer alguém que vai te fazer perceber nossa, existe alguém assim, entendeu? Alguém que meio que se encaixa ou sei lá, se encaixar 100% é meio complicado, pois somos seres humanos, né? Mas alguém que te respeita, alguém que conversa com você, alguém que vai ser interessante. E eu sempre falo isso, pode demorar um pouco, mas vai acontecer. A gente sempre tem alguém que pode. é, eu esqueci a palavra, mas que pode fazer a gente ver que existe uma pessoa diferente, uma pessoa que a gente pode se relacionar e ser feliz, assim, né? É lidar com a Mas acho que o angústia grande da ponto é, urgência das relações, né?
Só tem saber que que se não tiver esperar um alguém pouquinho também, até tá lá. tudo bem. Exatamente, né, Gente, Cabelo? se não tiver alguém, tá tudo bem, cara, sabe? É isso que a gente tá falando. Eu já tive alguns amigos que eu tinha o cara, assim, um monte de amigo, que começou a namorar com 15, aos 22 ele falava, não, eu já tive 17 namorados. Eu falava, caraca, mano, não consegui terminar nenhum namoro ainda. E assim, desde os 15 ou 17 ou 20, a pessoa nem sabe o que é ficar sozinha. E assim, cara, calma, segura a ansiedade, tá tudo bem ficar sozinho é legal, aprenda a ficar sozinho. Sei lá, eu costumo falar assim, a gente nasce pelado sozinho, morre pelado sozinho. Então, assim, aprenda a preencher esse espaço no meio do caminho também. Assim, não precisa ficar pelado o tempo inteiro, mas sozinho, pelo menos, tem que aprender a preencher esse espaço, cara. Tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, gente. Tem gente que não vai achar alguém. É isso. É isso. Exatamente. Tem que aprender a ir no cinema sozinho também, né? Exato. Adoro. E essa coisa também do achar alguém, né? Mas é porque muitas vezes a gente está procurando alguém que tenha que se encaixar, alguém que quer casar, alguém que, né, quer namorar. A gente também precisa não só de companhia, a gente precisa de um status para aquele relacionamento, para um rótulo, né? Com certeza. Então, E essa isso vem muito da pressão. questão social, né? Essa pressão social de que as mulheres mesmo sofrem, nós somos muito penalizadas por isso. Você chega a uma determinada idade, né, tem que casar, você começa, não vai ter filho, essa coisa toda. Gente, e por isso que eu falei, a gente precisa começar a naturalizar o estar sozinho. Como o Cabelo falou, a gente nasce e morre sozinho. E aí, no meio do rolê, esse tempo todo, a gente fica essa corrida frenética, entendendo que felicidade é ter alguém. E grande parte, assim, a gente vê um monte de relacionamento merda, porque a pessoa não consegue ficar sozinha. Ela prefere lidar com um relacionamento abusivo, que sofre violência, do que, né, lidar com a sociedade, com esses estereótipos de que ela é uma pessoa que está sozinha. Então, não importa estar bem, feliz. Importa eu estar, né, com esse espaço aqui do lado preenchido. Para suprir a pressão social que tanto existe, né? E também, enfim, dar conta de algo que foi super idealizado, de que é o certo, que foi imposto, né? A gente vem de uma cultura onde o certo é tu casa, né, com 20, com 25 tu tem que ter um filho, com 30 o segundo, e as pessoas não conseguem entender que as coisas não funcionam assim mais hoje em dia, né? Então tem toda essa expectativa em cima de algo que não condiz mais com o mundo atual que a gente vive, né? E que bom que o mundo atual está começando, as pessoas, né? O bacana da gente estar aqui hoje tendo esse bate-papo é exatamente para a gente começar a ressignificar algumas coisas, né? Ressignificar a nossa ideia de relacionamento, inclusive quando a gente sofre, pratica violência, redefinir o que é um relacionamento saudável, né? E cada vez mais a gente vê mulheres, homens, pessoas que projetam e vivem bem sozinhas ou que têm modelos de relacionamentos diferentes, né? A gente começa hoje quebrar preconceitos e falar de relacionamentos, inclusive não monogâmicos, que, né, é uma discussão polêmica, é meio mamilos, né? Mas mas que começa a questionar a coisa da posse também, né? Então, as mulheres decidindo, não quero ter filho e tá tudo bem, porque, igual você trouxe, cara, eu falei, tem umas coisas que estão tão no fluxo que a gente fala, realmente, poxa, uma violência, né? Você falar, não, você tem que, né? Você não vai tomar remédio, né? E assim, nem vou entrar nos níveis de violência, porque ontem eu ainda, enquanto pessoa, ser humano, ainda estou um pouco, sabe, nocauteada pelo episódio ontem, né, da juíza. A Sim. gente ainda vive violências e uma Nossa, sociedade isso é que real. a gente está aqui falando de relacionamentos abusivos e uma sociedade em que uma juíza
né, se posiciona daquela forma. Então, realmente, a gente ainda precisa evoluir muito, né, gente? Que bom que a gente está aqui. É importante assim poder trazer essas questões e dialogar e refletir, pensar para começar a quebrar esses paradigmas, né? E construir uma nova visão sobre tudo, sobre relacionamento, sobre violência, sobre autoconhecimento, sobre todas essas questões, né? Willer, você tá com a mãozinha levantada? Ainda bem que eu treinei antes. Olá, boa tarde. Tudo bom, Priscila? Parabéns aí pelo conteúdo. Muito importante, bacana para a gente ter consciência dos dois lados, né? Tanto como homem, para não tomar as atitudes erradas. E Sim. também eu achei muito legal esse início que você falou que isso cabe tanto para as mulheres, mas para os homens também, né? Eu já vivi um relacionamento abusivo também, em relações a palavras de baixo calão, diminuindo a minha pessoa na época. Claro, isso eu era jovem e tal, mas não deixou de ser um relacionamento abusivo. Mas o que Claro. eu queria comentar agora, que eu achei muito interessante, né, já foi abordado aqui, mas a gente falou em relação a filhos, assim, aconteceu comigo há pouco tempo, estava num casamento com a minha esposa, e aí a gente sempre conversou sobre se a gente teria filhos e tal, e a gente sempre procurou trabalhar de uma forma muito natural, de se acontecesse, né, da gente ter um filho, seria uma bênção, a gente ficaria muito feliz. Porém, se não acontecer, também não, a gente nunca se encaminhou a forçar a isso, né? E aí veio uma parentela conversar com a gente, e tal, da parte da minha esposa. Não estou falando mal de ninguém, mas é para mostrar um pouco assim, compartilhar um pouco como isso está cultural. Eles perguntaram: "Ah, vocês vão ter filhos e tal?" Eu falei: "Olha, a gente conversou e por hora, né? Minha esposa falou que se acontecesse seria uma bênção, eu ficaria muito feliz, mas a gente não vem planejando isso, né?" E aí ela falou: "Nossa, e você aceitou super de boa isso?" E aí eu levei um choque de verdade, assim, na hora. Eu falei, mas por que eu não levaria? Por que que é tão não natural isso, né? Como se fosse algo, nossa, o homem não aceitar que a esposa não quer ter filho, etc. E assim, foi meio um choque. Lógico que na hora eu não reproduzi nada para eles, mas eu falei, caramba, como a nossa cultura, né? Entra o que está sendo abordado aqui, a nossa cultura é tão pequena assim em relação a alguns conteúdos machistas que veio até de uma mulher isso, né? Quem me falou isso não foi nem um homem, foi uma mulher. Falei, Exatamente. caramba, né, meu? Eu acho que não tem nada a ver. O importante é o casal estar em união, pensando junto, se vai ter um filho ou não. Isso tem que ser natural, né? Algo já é natural ter um filho, né? Que dirá essa ação. Mas é só compartilhando aí. Obrigado pela oportunidade. Está muito bacana a prosa. Que bom. Mas o Will é bem isso, né? O machismo ele está impregnado em todas as pessoas e é visível nessa fala essa questão, né? Ficou bem evidente assim, e isso coloca a mulher numa situação onde ela tem que ser submissa ao homem, né? E que quem manda e quem deseja é o homem, não pode ser um acordo, enfim, algo mútuo, conversado, pensado entre o casal, né? Como se só o homem tivesse o direito de escolha em relação ao corpo da mulher sobre querer gerar ou não a vida, né? É verdade. Sem querer também tomar muito mais do tempo e falar demais, pessoal, mas algo que a Jo tinha falado sobre a questão de remédios e tal, de que for obrigar a mulher a não tomar ou a tomar e tudo, eu acho assim, até assustei assim, caiu a ficha, né, de que isso existe dentro da sociedade, mas porque recentemente, esses dias agora, minha namorada não estava muito bem de saúde, fez alguns exames, não estava muito legal. Aí eu, como sempre muito curioso, comecei a pesquisar algumas coisas, falei com ela, falei assim, "Ô, eu acho que pode ser o remédio que você toma. Você está tomando remédio, eu acho que pode ser. Se esse remédio mexe muito com o corpo e tal, com as coisas, eu falei, isso pode ser o remédio. Acho que seria interessante procurar um médico e ver se talvez ou não tomar. Existem vários outros métodos contraceptivos. Para Claro. que você vai tomar, né? Tipo, se isso está te fazendo mal, isso pode ser um problema, né? Então é melhor a gente caçar. Ele, mas a gente não quer ter filho. Não, sério, a gente não quer ter filho agora. Tipo, não é o momento. Mas não quer dizer que você não vai tomar uma coisa que está te fazendo mal, né? Prejudicando sua saúde por conta de algo desse tipo.
né? E foi até o que a gente fez, a gente procurou a médica lá e tudo, e estamos optando por utilizar outros métodos que sejam menos invasivos, principalmente para o corpo, para não ter esse tipo de problema. E existem milhões de métodos contraceptivos, né? Exato, exato. Mas aí, tipo assim, eu achei até engraçado que foi um pouco, tipo, o contrário o caminho, mais ou menos, que eu estava Exato. seguindo, que eu que pesquisei para poder falar, ó, eu acho que pode ser isso, Que e pode vamos ser procurar isso, né? saber, e foi, poxa, se foi isso, para com isso, sabe? Tipo, caramba, o trem tá te fazendo mal. E Henrique, é uma coisa muito. Eu imagino que para alguns de vocês devam ter ficado até impactados com essa situação da proibição da utilização de método contraceptivo, né? E, gente, acontece muito assim. Olha, eu devo ter tido umas 2 ou 3 pacientes assim que vivenciaram essa situação, sabe? E que precisavam deixar, estavam dentro daquela relação, não conseguiam sair, enfim, e precisavam, não queriam engravidar porque sabiam que estava dentro de uma relação completamente conturbada e acabavam deixando no trabalho o anticoncepcional ou deixando na casa da mãe para poder fazer o uso escondido do marido, né? Porque eram maridos que furavam preservativo, que botavam os anticoncepcionais fora, que de alguma maneira tentavam manipular essa situação. É isso. Assim como as mulheres acabam sendo, né, sofrendo essa violência da responsabilidade não, é você que tem que prevenir, é você que engravida, você que é mulher, né? Então, se você engravidou foi porque você não tomou remédio. E a forma que a gente opera, o modus operandi da sociedade com relação a isso também é uma grande violência contra a mulher. Com certeza. Porque a gente, né, o método, tanto que assim, os métodos contraceptivos, né, remédio, essa coisa toda, sempre ficam sob a responsabilidade praticamente da mulher. O uso de preservativo em relações estáveis, ele é muito baixo, porque o homem abre mão de usar preservativo e delega à mulher, não, você toma anticoncepcional. E muitas vezes, né, Henrique, a gente tem 1000 efeitos colaterais. Muitos. Só que isso acaba que é tão incutido na sociedade que a gente que não pode engravidar, né? Que a gente segura a mão e aí a gente troca de um e de outro, a gente coloca DIU e nem sempre dá certo, que também é outro tipo de violência que quase sempre cai na conta da mulher, né? E culturalmente a gente vai reproduzindo algumas coisas que a gente. Será que a gente para realmente para pensar? Né, coisas como essa, de discutir na relação. Essa é uma responsabilidade de nós dois, né? E como acontece, né? Ah, mas ela engravidou porque ela quis. Não, né? Tipo, não é responsabilidade apenas de um, a responsabilidade é dos dois. A relação não é de uma pessoa só, né? Pessoas maravilhosas. A gente já está chegando ali no nosso tempinho final, né? Mais alguém quer trazer, compartilhar alguma vivência que seja rica ou trazer alguma dúvida? E não, né? Pri, você quer complementar mais alguma coisa, trazer mais algum ponto? Além dos muitos, né? Que essa realmente está sendo uma prosa muito boa. Quero agradecer primeiramente o convite para estar participando, né, desse projeto de vocês. Achei sensacional. Que maravilhoso se todas as empresas se propusessem, né, a trazer esse tipo de espaço para as pessoas poderem dialogar e também me colocar à disponibilidade se alguém quiser mandar uma mensagem, né, tanto no Instagram, no privado, para compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou pelo WhatsApp, fiquem bem à vontade, eu respondo sempre, sou super disponível, então só chamar qualquer coisa. Pri, repete para a gente vai anotar aqui também no chat, porque talvez tem gente que não anotou lá no finzinho da apresentação, ou não estava aqui quando você falou. Então, mas depois a gente também vai divulgar, tá bom? Priscila Gonzalez, o meu Instagram, com Z no meio e S no final. Muito bem. Priscila Gonzalez. Já registrei ali para a gente
continuar, né, o pessoal te seguir, a gente continuar acompanhando os conteúdos, tudo que você compartilha. Pri, então quero agradecer, realmente, assim, é um privilégio a gente poder ter no nosso espaço corporativo, na nossa rotina do dia a dia aqui, ter uma pausa para falar sobre temas como esses, tão necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Então, obrigada por nos ajudar nessa tarde, nessa trilha, nessa jornada aí de desenvolvimento. Obrigada pelo seu trabalho, que tem um impacto super importante na sociedade, né? E é isso. E obrigada a todo mundo que veio para a prosa, que tirou esse tempinho, que compartilhou suas percepções, visões, né, suas experiências. E aproveitar, último recadinho, sexta temos happy hour especial, esse happy hour promete, tá bom? Então se preparem, sexta a gente se vê de novo. Pessoal, é isso, boa noite para todo mundo, bom Tchau, gente. descanso. Obrigada. Valeu, Pri. Tchau, tchau.